Graça e paz a todos os irmãos. Vamos aprender sobre um personagem bíblico que aparece no Novo Testamento chamado Timóteo. Atos capítulo 16 vai dizer o seguinte, que havia ali um certo discípulo chamado Timóteo, a qual dava bom testemunho diante dos irmãos e de toda a igreja. E Paulo, o apóstolo Paulo, quis que ele fosse com ele. Mas com ele para onde? Para a obra missionária, para as viagens missionárias, para ser o seu companheiro, o seu ajudante, em algumas ocasiões o seu porta-voz, e também para ser o seu representante apostólico lá na igreja de Éfeso. Note você que, embora Paulo demonstrou esse desejo de querer levar Timóteo com ele, não foi Paulo e também não foi os homens que escolheram Timóteo, e sim o próprio Deus, pois o próprio apóstolo Paulo estava relembrando as profecias que Timóteo recebeu do próprio Deus acerca do seu ministério, da sua chamada. Então Timóteo foi mandado para Éfeso para fazer uma grande obra por lá, dentre quais era nomear pessoas de caráter e conduta para os cargos eclesiásticos e também combater heresias, combater um falso evangelho. Havia por lá 3 personagens que a Bíblia vai mencionar, chamado Himeneu, Fileto e Alexandre, a qual ensinava um falso evangelho, dizia que a ressurreição já havia acontecido. Ora, mas como assim? Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, vai lá Timóteo, faz a obra, sofre as aflições, cumpre o teu ministério de um evangelista. Só que para Timóteo cumprir este ministério e fazer a obra do evangelista, olha o que a Bíblia vai dizer em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14 e 15. Tu, porém, Paulo aconselhando Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens o aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que é em Cristo Jesus. Então note você a responsabilidade divina e a responsabilidade do homem na obra do Senhor. Foi o próprio Deus quem escolheu Timóteo para fazer a obra. Mas ele correspondeu a esse chamado, ele assumiu a responsabilidade. Atos capítulo 16, ele aparece dando bom testemunho, tendo uma boa conduta. E para ele ir para Éfeso e cumprir a obra de um evangelista, ele passou a sua juventude estudando, se aplicando nas Sagradas Escrituras. Que isso sirva de inspiração, que isso sirva de exemplo para mim e para você neste ano de 2024 que está se iniciando. Deus te abençoe e até a próxima.